Olá, internautas. Eu estou aqui com a professora Luzia Nascimento. Ela é professora da Rede Municipal de Rondonópolis, onde ela é pré-candidata pelo PCdoB, pré-candidata a vereadora, e eu vou conversar com ela agora. Ela já está aqui do meu lado. A Luzia Nascimento, ela é presidenta licenciada da Unegro Pantanal de Rondonópolis, que é a União de Negras e Negros pela Igualdade. Ela também já foi conselheira estadual, conselheira municipal da Igualdade Racial, conselheira dos Direitos da Mulher em Rondonópolis. Enfim, ela tem um grande currículo aí de luta, de atuação na questão étnico-racial, na questão da educação e na luta da mulher. Como vai você, Luzia Nascimento? Faz tempo que não se vê, não se fala. Tudo bem? Boa tarde, João. Tudo bem? Tudo jóia. Melhor agora aqui conversando com você, com os teus internautas. Aí as coisas ficam ainda melhor. Maravilha. Luzia, a gente vai conversar, né? Eu estou fazendo essa série de entrevistas com negras e negros na política, né? Os pré-candidatos e as pré-candidatas a vereador. E eu quero começar com você, a gente falando da questão, justamente da questão étnico-racial, né? A gente vive aí, sobretudo, neste momento político do nosso país, em que se acirra, né, esse retrocesso civilizatório, e dentro desse retrocesso civilizatório, a questão étnico-racial está muito forte, né? O racismo estrutural cresce assustadoramente. Eu queria que você fizesse uma análise a partir daí. Então, o racismo estrutural e o institucional, né? Porque eu costumo dizer assim, estão nos matando com uma violência absurda, né? E esses assassinatos, em sua maioria, com a conivência do Estado, porque quando a polícia nos mata, ela está a serviço do Estado. Então, o Estado está sendo conivente porque não muda, não melhora, não diminui essa violência, essa agressividade com que se mata os negros no mundo todo, não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? A gente tem acompanhado aí nos Estados Unidos a violência com que têm sido assassinados os negros americanos, no Brasil todos os dias, e essa violência ela sempre existiu, mas eu penso que agora, com o advento das mídias sociais, ele está sendo visibilizado, né? Então, hoje tem tudo que acontece acaba vindo à tona, vem nas mídias e mostra essa violência institucional da polícia, principalmente, e a violência estrutural que ela nos atinge de forma bárbara, né? E quando a economia, quando essa realidade nova se apresenta, dessa pandemia e tudo, a população que é mais prejudicada, que mais sofre as consequências em todos os sentidos, é a população negra. A questão do desemprego, ela afeta muito mais a população negra. A questão da violência afeta muito mais a população negra. Recentemente saiu um dado aqui no estado de Mato Grosso, a gente milita muito nessa área de defesa da mulher, aqui em Rondonópolis a gente trabalha muito no combate à violência contra a mulher, né? E saiu um dado recentemente de que cada 10 mulheres assassinadas no estado de Mato Grosso, 8 são mulheres negras. E eu estou sempre cobrando nos eventos, nas reuniões que acontecem, eu estou sempre cobrando o recorte da mulher negra, porque se você pegar os dados, você vai perceber que nos últimos 10, 15 anos, houve, especialmente depois do advento da Lei Maria da Penha, houve um decréscimo da violência, do assassinato de mulheres brancas, o que é muito bom. A gente não está aqui para dizer assim, não queríamos que isso acontecesse. Pelo contrário, nós ficamos felizes que isso aconteça. Mas o que é assim, triste nessa história é que, enquanto houve um decréscimo da violência, do assassinato de mulher branca, houve uma subida vertiginosa de mais de 54%, o último dado agora de mais de 60% de violência e assassinato contra a mulher negra. E aí a gente fica se perguntando onde é que o Estado que ele consegue alcançar a mulher branca, protegê-la de certa forma, mas não consegue proteger a mulher negra, né? Então, isso que a gente... e é esse racismo estrutural que faz com que todas as formas de violência ela atinge de forma muito mais grave a população negra, que, por sinal, é muito mais vulnerável, né?
eu estava fazendo uma fala no outro dia e dizendo assim, né, que a gente faz a defesa da população mais vulnerável e que, consequentemente, essa população mais vulnerável é a população negra. Porque quando você olha o mapa da violência, quando você olha o mapa da fome, quando você olha todos os estudos feitos, não é, você pega os dados do IBGE, você pega os dados do mapa da violência, não é uma fala da Luzia, é a realidade que está registrada dessa vulnerabilidade da população negra. Consequência, é claro, do racismo estrutural, que vem desde a época da fatídica libertação dos negros, que nunca aconteceu de verdade, nunca foi concluída, né, de verdade. Então, essa é uma realidade que a gente tem lutado muito. Eu costumo, assim, né, parafraseando os versículos bíblicos, eu costumo dizer assim, a messe é grande, os operários são poucos. Não tem muitas pessoas disponibilizadas para trabalhar. E não é porque as pessoas não querem ou porque elas não têm competência. É porque falta tempo. E nesse último governo agora, com a precarização do trabalho, as pessoas estão trabalhando dia e noite, né? Elas estão trabalhando assim 24, 18, 15 horas por dia. E isso eu acredito que seja uma coisa assim proporcional, é uma coisa assim propositada mesmo, né? Porque à medida em que você desaglomera a população, não permite que ela trabalhe junto, à medida em que você precariza o trabalho, você impede a organização, você precariza os sindicatos, como aconteceu nesse governo agora, e você tira do trabalhador a possibilidade da organização, a possibilidade de luta contra esse tipo de violência que a gente sofre, né? E então, assim, não há muitas pessoas com disponibilidade de tempo para fazer essa luta, para ir para esses embates. A gente acaba assumindo várias coisas ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, eu estou presidente licenciada da Unegro Pantanal Rondonópolis. Quando terminar o processo eleitoral, eu retorno, né? A gente faz parte do Conselho dos Direitos da Mulher, porque é preciso que haja uma representatividade, é preciso que haja alguém que defenda essa mulher negra que está sendo assassinada, que está sendo violentada em todas as formas, violência sexual, violência psicológica, violência física, né? Então, a gente está ali no Conselho dos Direitos da Mulher fazendo esse trabalho. Aí a gente acaba indo também para o Conselho da Igualdade Racial, porque essa é uma luta que não para nunca, né? Você tem que estar o tempo todo em defesa da população, em defesa dos negros, mostrando para a sociedade, mostrando para o poder público a importância das políticas afirmativas, as lutas contra o racismo estrutural e institucional. E aí acabei também assumindo a responsabilidade no Conselho da Penitenciária, porque eu costumo dizer assim, tirou a gente das grades, das senzalas, para colocar nas grades da cadeia, né? Tudo pronto para colocar nas grades, né? Exatamente. Então, você vai nos presídios, a grande maioria da população que está lá dentro é a população negra. Ah, mas por que são mais violentos? Porque são assassinos? Não, não é. Ali você vê jovens, pessoas e mulheres nos presídios femininos, que é bárbaro a razão pela qual aquela pessoa está lá há 3 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses, por coisa assim tão insignificante, né? Aí, quando você vê uma juíza colocar nos autos do processo que condena uma pessoa branca de olhos azuis, mas diz assim, condenando com aquele pesar, né, dizendo nos autos do processo que está condenando, mesmo sabendo que aquela pessoa não tinha característica de assassino, porque ele era branco de olhos azuis. Aí você imagina quando essa juíza pega um negro que pegou um picolé ali na rua, ou que tirou a casca de uma árvore, né? Ela vai lá e condena ele a 5 anos, 6 anos de prisão, e aí a gente sabe que essa condenação não está relacionada com o crime que ele cometeu, mas está relacionada com a cor da pele dessa pessoa, né? E aí a gente faz esse trabalho também na penitenciária, de defesa das populações, de pedir revisão da pena dessas pessoas, de ouvi-las, de encaminhar o caso para advogados, né? Porque tem pessoas que estão encarceradas, tem negros encarcerados há 2 anos que você fica estarrecido com a razão pela qual ele está esquecido, apodrecendo naquela cadeia. É muito assustador. E é isso, a gente fica aí nesses... É assustador, é desumano, né? Humano. É cruel,
É tudo que Tudo a gente isso. quer pensar. Mas, Luzia, eu queria avançar com você um pouquinho na questão da educação. Eu acho que você já deu uma pincelada aí sobre esse racismo, já falou um pouco da mulher, mas nós vamos voltar a falar da questão da mulher. Mas eu queria falar com você da educação. Você, como professora, como militante do movimento negro, enfim, como é que está em Rondonópolis a aplicação, né, da Lei 10.639? Como é que a administração atual, anteriores, enfim, como que na relação dentro das escolas, né? Porque a gente sabe que em muitos casos não, em todos, praticamente em todos os casos, você não tem uma iniciativa institucional para a aplicação da Lei 10.639 e quando ela acontece, acontece por iniciativa dos profissionais dentro das escolas, dos professores, da direção das escolas. Me diga como está a questão da 10.639 em Rondonópolis. Você tem razão. Quando acontece, acontece pontual, né? Mas em Rondonópolis, João, por incrível que pareça, nós conseguimos ter um avanço bacana nessa relação, nessa situação. Como é que isso aconteceu aqui? Primeiro, a gente criou o Conselho da Igualdade Racial, o Conselho Municipal. Isso foi muito importante, a criação do Conselho Municipal, que, na verdade, ele já havia um projeto de um vereador há muitos anos que estava lá aguardando, aí eu cheguei e assumi esse dali, fui atrás dos vereadores, votamos o projeto. Isso foi muito importante. Nós tivemos um presidente na gestão anterior, que ele foi muito ativo, assim, né? Ele correu atrás do prefeito, da Secretaria de Educação e tal, e nós conseguimos implantar na Secretaria de Educação, colocar alguns negros ali. Nós tínhamos o professor Theo, que era chefe da formação, né, do Departamento de Educação. Tivemos a professora Cláudia, que foi gerente do Departamento de Educação Infantil. Com isso, nós temos também o professor Samuel dentro da secretaria, alguns professores negros, militantes, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito bom. E o prefeito de Rondonópolis tem sempre assim, né? Tem coisas boas e coisas ruins. Uma das coisas que a gente consegue é ter um diálogo com ele nessa questão da implantação dos projetos de promoção da igualdade racial no município de Rondonópolis. E aí a gente conseguiu fortalecer bastante esse trabalho nas escolas, porque aí, através da Secretaria de Educação, né, com o professor Theo na formação, então ele trabalhou muito a formação dos professores, voltado para 10.639, trabalhou bastante, e a professora Cláudia trabalhou na educação infantil também, muito com os professores da educação infantil, essa questão, a implantação da Lei 10.639, e nós conseguimos desenvolver um trabalho muito bom aqui. Para além disso, tinha um projeto bem anterior a tudo isso, de um professor doutor da Universidade Federal daqui de Rondonópolis, né, que era o FMT ainda, que num diálogo ainda na gestão anterior do atual prefeito de Rondonópolis, ele conseguiu implantar um cursinho pré-vestibular. E esse cursinho pré-vestibular, ele dura até os nossos dias e atende mais de 1.000 jovens, e, na sua grande maioria, jovens negros da periferia, né? E tem colocado bastante jovens na universidade, e, inclusive, muitos desses jovens já retornando e se tornando mestre e retornando para o movimento para desenvolver o trabalho no movimento. Então, em Rondonópolis, a questão da educação não está da forma que a gente gostaria. A gente queria estar muito mais à frente, gostaríamos de estar muito mais avançado nessa questão. Mas diminuiu muito essa coisa de ser um trabalho pontual, sabe? Lá no mês de novembro, pelo professor e tal. Não. Aqui a gente tem conseguido fazer com que a gente trabalhe o ano todo a questão da lei, a gente trabalha o ano todo, e muitas vezes encabeçada pela própria Secretaria de Educação, a partir desses professores, desses mestres que vêm fazendo esse trabalho dentro da Secretaria. Alguns desses professores já deixaram, infelizmente, o professor Theo saiu da Secretaria de Educação, a professora Cláudia não é mais gerente agora, mas ela continua lá assessorando, e a gente fica torcendo, porque aí veio essa pandemia, parou todo o trabalho, né? A gente fica torcendo para retomar, quando retomar, a gente retomar também esse trabalho e avançar, porque o desejo é que a gente avance cada vez mais e principalmente que a gente consiga trabalhar
a questão racial mesmo, partindo da Secretaria de Educação com os professores. Melhorou bastante, a gente conseguiu avançar assim um pouco. Muito bom. Só para a gente esclarecer para os nossos espectadores aí, que é a lei, né? A Lei 10.639, ela determina o ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira nas escolas, em todas as escolas do país, independente de ser pública ou privada. E Luzia, eu considero que a não aplicação da lei, você traz notícias boas em relação a Rondonópolis, e que também tem a ver com o trabalho de vocês, né, do Conselho, seu e dos demais componentes do Conselho, e da sensibilidade, até certo limite, mas uma sensibilidade do atual gestor. Mas a não aplicação da lei, ela, na minha opinião, se desculpa me alongar, porque você é entrevistada, né, mas eu gostaria, já inspirado na sua fala, de posicionar. Na minha opinião, a não aplicação da lei, ela tem duas situações ruins. A primeira é porque você não aplicar a lei, é você deixar de mostrar que os negros africanos e os negros escravizados no Brasil, eles não eram só escravos, né? Eles não eram só escravizados, né? Eles eram seres humanos que tinham cultura, que tinham história, que tinham desenvolvimento tecnológico e que foram submetidos pela força, pelo ferro, pela tortura, pela morte, à situação degradante que foram. E os livros escolares, até certo momento, mostravam isso, né? Não mostravam seres humanos com inteligência, com desenvolvimento, com capacidade, e isso reforçou todo esse estereótipo negativo aí que você relatou em relação à questão de que nós somos os alvos, né, nós somos já a identificação dentro desse estereótipo negativo do que é bandido, do que é negativo, do que é ruim. Do que é ruim. Né? Então, esse é um ponto. O outro ponto em relação à não aplicação da lei é porque a própria não aplicação da lei, ela já é uma demonstração do racismo estrutural, porque não só o caso de João Lopes, mas no Brasil inteiro, não existe, na esmagadora maioria, a preocupação do poder público em fazer isso. E até dentro das próprias escolas, quando você tem iniciativas de alguns setores, até dentro da própria escola. Só para finalizar, Luzia, eu tinha entrevistado outras pessoas anteriormente, outras professoras, e uma das professoras me relatou que a direção da escola, não sei se era a direção da escola, se era a própria Secretaria Municipal, determinou que o que se perdeu no dia 20 de novembro, porque era feriado, tinha que repor. Então, assim, você vê como é que... Essas coisas. Uhum. A que ponto a gente chega, né? Você vê o ponto que assim, Mas, e aqui... eu queria avançar com você na questão da mulher negra, da mulher em geral, né? E passando pela questão política. Rondonópolis tem alguma representatividade feminina na sua Câmara Municipal? Deixa eu só fazer uma outra, voltando lá atrás, eu já te respondo isso, mas deixa eu te falar. E quando eu falo que a gente avançou um pouco na questão da escola municipal, que a escola privada em Rondonópolis ainda há uma resistência muito grande em trabalhar a Lei 10.639. Eu me lembro que a gente, com o Conselho, tentou fazer um trabalho nas escolas privadas em Rondonópolis, nós não conseguimos, e precisamos fortalecer o Conselho para fazer esse trabalho, essa obrigatoriedade. Mas voltando aqui na questão, não, Rondonópolis há 2 mandatos que não tem uma mulher, nem branca, nem negra. Só aproveitar seu gancho, desculpa, né, porque eu também estava fazendo um outro debate, e aí a gente entrou nessa história das escolas particulares, né? Aí teve um companheiro que falou assim, mas para que botar a lei 10.069 para ser aplicada em algumas escolas particulares que só tem branco?
Falei, mas é justamente onde só tem branco. A Lei 10.600, ela não é para nós, é para os brancos. Nós já sabemos. Exatamente, que não sabem, né? Que tem aquela visão preconceituosa de que tudo relacionado a negro, a África, né? Os afro-brasileiros é negativo, né? Então, é isso. Vai continuar, então, por favor. Desculpa interrompê-la, você estava falando... Nós temos que contar que tiram os nossos méritos, né? Assim, as coisas, a medicina, por exemplo, ela é originária da África, dos negros, tudo, mas fala isso, não é para a sociedade, não, ela é dos brancos, né? Mas, enfim, em relação à Câmara de Vereadores de Rondonópolis, não temos nenhuma mulher, já há 2 mandatos que não tem nenhuma mulher, não temos representatividade feminina na Câmara de Vereadores. Esse ano, nós estamos, assim, com muita expectativa de conseguirmos colocar mulheres ali, a representatividade das mulheres, porque considero que é muito importante a representatividade das mulheres lá. Recentemente estava conversando com uma senadora e ela me falando assim das dificuldades que é da aprovação de determinadas pautas femininas no Congresso Nacional, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, né? As dificuldades que são. Porque muitas coisas que para nós é muito importante, para nós mulheres é muito importante, para os homens eles não têm o mesmo olhar que as mulheres. Vamos pegar, por exemplo, um caso, as creches. A creche para a mulher ela é fundamental, porque a nossa saída para o mercado de trabalho, para as lutas sociais, tudo que a gente vai fazer, ela está muito condicionada a onde e com quem deixo meus filhos. Como é que meu filho está sendo cuidado para eu ter a tranquilidade para sair para trabalhar ou para as lutas sociais. Quem é que vai fazer isso para nós no nosso tempo, na contemporaneidade? São as creches. Então, para nós, as creches, ela é muito importante. Para os homens, ela não tem essa mesma importância, esse mesmo significado, né? Eu estava olhando no outro dia uma imagem que eu achei muito bacana, né? Um grupo de mulheres discutindo política, numa roda de conversa, discutindo política, porque assim, existe um dizer, João, que mulher não gosta de política. E eu gosto muito de desmistificar isso. Eu acho que mulher gosta muito de política. Eu, por exemplo, amo a política. A gente gosta muito. A questão é, eu tenho condições reais de ir para a disputa. Muitas vezes nós ficamos nos bastidores porque a gente não tem as condições reais para ir para a disputa. E aí eu estava vendo essa roda de conversa em que as mulheres estavam ali discutindo política, uma com um bebê aqui no peito, a outra com o menino sentado aqui do lado, e eu olhando aquelas imagens pensando, essa é uma imagem que a gente nunca vai ver com os homens, ou nunca há muito tempo, né? Não vou dizer assim não, mas que a gente não vê entre os homens. Eles vão para a política, eles vão para os debates políticos, eles vão sozinhos lá, tranquilo, de boa, fica até tarde da noite e tal. E a gente está ali discutindo, às vezes com o menino aqui no peito, ou então o menino aqui do lado, e pensando, ou então se a criança não tiver ganhando, está na hora da babá ir embora, preciso correr, preciso acudir meu filho, que a babá está, então o babá fica um pouquinho mais, porque ainda tem, né? Então, tem essas particularidades que elas são das mulheres. Então, para nós, a creche, a escola, tem muitas pautas que elas são muito significativas para as mulheres. E que eu tenho certeza que se as mulheres estivessem representadas lá, nesses espaços de poder, na Câmara de Vereadores, nas prefeituras, nas assembleias, essas pautas elas estariam bem mais avançadas, porque nós sabemos o significado e a importância delas, né? Então, em Rondonópolis, eu estava comentando, a gente tem uma perspectiva boa de conseguirmos colocar mulheres na Câmara de Vereadores, e aí eu digo assim, eu quero muito ter mulheres na Câmara de Vereadores, e quero ter mulheres negras, porque as mulheres negras também têm as pautas, sabe, o gênero nos une, a classe nos divide, né? Porque, para além das pautas femininas, nós temos as pautas femininas negras, as pautas de mulheres negras, entendeu? Então, porque a realidade da mulher negra é diferente da realidade da mulher branca. É diferente, porque hoje, quando você pega ali, quando você pega os gráficos salarial, a mulher negra é aquela que está na base. A renda dessa mulher, ela está menor do que a renda. Primeiro vem os homens brancos, depois as mulheres brancas, depois os homens negros, e lá na base é a mulher negra. E quando você pega a quantidade de mulheres arrimo de família,
os dados nos mostram que a grande maioria, ou graficamente, são a grande maioria das mulheres que estão assumindo seus filhos, que é a rima de família, que são mulheres negras, que estão nas periferias das cidades. E essas mulheres, elas têm uma qualificação incrível, elas têm uma capacidade incrível, assim, porque eu falo sempre assim, João, a mulher negra, ela é forjada na luta, no sofrimento, e por isso ela é muito acolhedora. Então, ela acolhe. Muitas vezes, ela não está só com seus filhos, ela está com o sobrinho que perdeu a mãe, ela está com o filho da vizinha que aconteceu alguma coisa. Então, ela agrega essas crianças em casa e fica trabalhando para sobreviver, para sustentar essa família com uma renda ínfima, né? E as mulheres negras, elas estão estudando mais, elas estão assim, mas isso não tem refletido na renda delas. Né? Então, tem um outro dado, Luzia, desculpe interromper você, em relação a essa questão de que a pauta, né, eu acho que a pauta das mulheres em geral, independente de qualquer etnia, né, de qualquer raça, ela se conflui, há uma confluência, mas sim, a pauta da mulher negra, como você bem destaca, você pega, por exemplo, a violência obstetra, né? Tem só para te passar, tem uma pesquisa que acabou de sair de Brasília, da CLDF. A CLDF é a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é similar à Assembleia Legislativa. Lá em Brasília, chama-se Câmara Legislativa Distrital, do Distrito Federal. A pesquisa mostra que 60% da violência obstetra acontece com a mulher, as parturientes, né? É a mulher que vai fazer o parto. Então, começa desde aquele momento em que ela está ali sentindo dor e o médico chega e escolhe a branca porque ele supõe que a negra pode sentir mais dor, mesmo que ela tenha chegado primeiro no atendimento, né? E vai até a chamada, que é uma violência terrível, que é a chamada, no caso das mulheres que tem que ter no parto tem o chamado pico, né? Que médicos consultam os homens para torná-las novamente virgens. Isso é uma coisa terrível, quase ninguém fala sobre isso, né? Que é você fazer um tipo de costura que ela possa ter, né, se tornar menos flácida na opinião dos maridos e dos médicos, que é uma violência terrível, né? Esse tipo de violência acontece também com as mulheres brancas, mas com as mulheres negras, a violência em geral, obstetra, ela é uma coisa terrível e passa ao largo da discussão. Da discussão. Né? Fica na invisibilidade. Uhum. João, só para elucidar isso que você está falando, tem em Minas Gerais, isso quem nos trouxe essa informação foi até o ex-secretário da Igualdade Racial, ainda no governo Temer. Eu convidei para vir aqui em Rondonópolis, um evento, um seminário da Unesco, e ele estava falando desses dados. Que em Minas Gerais, para a gente ter uma noção da violência, e a gente fala dessas coisas, muitas pessoas não acreditam, eles acham que isso é invenção, e não é uma realidade. Existe essa coisa de que a mulher negra ela é mais resistente à dor, portanto, ela tem que suportar uma mulher negra. Se ela chora durante o parto, joga na cara dela que na hora que ela estava fazendo filho, ela não achou bom, não achou ruim, por que está gritando agora? São aquelas violências psicológicas, além dela estar sofrendo as dores, ela ainda sofre violência psicológica, ela sofre tudo isso de ser deixada por último, para ter o bebê, muitas vezes perde o bebê porque passa da hora de nascer. Todas essas formas de violência a mulher negra sofre. Mas em Minas estava acontecendo casos assim de mortalidade de mulheres negras por câncer de mama, uma quantidade muito grande, muito mais. Para você ter uma ideia, possivelmente, da quantidade de mulheres negras que morreram, e que eu falo assim, foram assassinadas, que chamou a atenção, a ponto de fazerem uma pesquisa para tentar entender por que é que morriam tantas mulheres negras de câncer de mama, diferente das mulheres brancas que conseguiam morrer menos. Se havia um gene, alguma coisa que era diferente na mulher negra. Qual foi a surpresa da descoberta? É que uma mulher branca, quando descobriu um câncer de mama, o tratamento começava entre 30 e 60 dias.
Uma mulher negra, quando descobria-se o câncer de mama, o tratamento dela demorava entre 5 a 6 meses para começar o tratamento. Isso nós estamos falando do SUS, tratamento ali que deveria ser igual para todo mundo. Então, quando o tratamento da mulher negra começava, ela já não tinha mais chance. Ela foi condenada à morte pela cor da pele. Enquanto que entre 30 e 60 dias começava o tratamento da mulher branca, começava já no início, ela tinha muito mais chance, porque um mês pode fazer uma grande diferença de vida e morte em relação a um câncer de mama, né? E a descoberta foi essa, de que a mulher negra, ela levava entre 5 e 6 meses para começar um tratamento, enquanto a mulher branca começava entre 1 e 2 meses. E essa é a realidade da mulher negra, né? E nós estamos falando aqui da violência obstétrica. Para além disso, todas as outras formas de violência. A própria violência, a violência doméstica, que você já também mencionou. Já falamos dela aqui, essa violência doméstica, que a gente tenta tá fazendo esse recorte, o assassinato de mulheres negras, que é muito alto. Aí você tem a questão da justiça também, o aborto. Quando se pune uma mulher por aborto, é a mulher negra. E nem sempre se procura saber as razões do aborto que ela teve. Muitas vezes foi um aborto espontâneo, mas ela é condenada, porque é acusada de ter feito um aborto e condenada. No caso também do atendimento nas delegacias, né, que elas são, da forma como são tratadas, né? E a própria estrutura, ela já é excludente, né? Uma mulher negra, quando ela chega numa delegacia, num fórum, ela já chega destruída, porque ela sabe como ela será tratada lá, né? Então, ela chega com muito medo, muito intimidada, e aí não tem outro. O tratamento é quando você vê a advogada sendo presa dentro do fórum, porque é uma advogada negra sendo presa dentro de um fórum, o que esperar? Enquanto uma trabalhadora doméstica, enquanto uma professora, o que esperar num fórum, né? Uma mulher negra? É muito complicado. O racismo estrutural, ele realmente destrói a autoestima, destrói a população negra de um modo geral. Mas as mulheres negras são muito afetadas por tudo isso. Com certeza. Ô, Luzia, olha, eu só quero agradecer muito a sua entrevista. Olha, sensacional, adorei conversar com você, como sempre. Então, eu gostaria de deixar você ir para as suas considerações finais. Então, nas minhas considerações finais, eu gostaria primeiro de te agradecer a oportunidade de estar aqui, porque pautar essas questões da população negra, da mulher negra, da juventude negra, que a gente ainda nem chegou na juventude, não deu tempo. Eu acho, João, pode falar, por favor, vamos falar da juventude. A juventude negra é algo que me preocupa muito. Eu tenho tentado trabalhar muito por essa juventude aqui em Rondonópolis, porque eles estão sem perspectiva. Não há um projeto que inclua a juventude, principalmente a juventude negra. As meninas negras, elas ficam sonhando com esse mercado de trabalho da beleza, né? Elas sonham com isso, porque toda jovem sonha com isso, mas há pouco espaço ou não há espaço para elas. Em Rondonópolis, temos conseguido incluir algumas meninas negras através dos concursos de beleza, através das atividades que a gente vai fazendo. A gente tem conseguido abrir um pouquinho de espaço nesse mundo, que é o sonho delas, né? Dos meninos também. E então, eu tenho muita preocupação com a juventude. Tenho projetos, assim, sonhos com projetos que pretendo trabalhar, mesmo como presidente da Unegro, mesmo como uma mulher negra que está sempre na luta, para abrir portas para a juventude, né? E de modo especial para a juventude negra. Eu falo que nós fomos silenciadas por tanto tempo que quando a gente vai para falar, a gente encontra um lugar de fala, a gente fala até demais, né, João? Não, mas eu quero tem que falar tudo que quiser. Manda bala, tem para falar mesmo. Quero agradecer demais esse espaço e dizer o seguinte, que a gente que vem na luta há muitos anos, porque eu acho que eu nasci na luta, né? Eu me lembro que quando criança, na escola, a gente sofria muito bullying por ser negra, muito apelido, né? E eu não sabia como lidar com aquilo, eu ia para porrada com os moleques, né? Rolava na porrada com os moleques, batia, né? Porque eu nunca aceitei o racismo.
E depois, já na adolescência, eu jogava basquete, eu costumo dizer assim, eu jogava bem, que eu sempre gostei mais de bola, não importa o quê. Daí eu corria, estava sempre correndo atrás de bola. E eu jogava na seleção de Rondonópolis, de voleibol. E aí, quando chegava nas quadras, eu jogava bem, e o pessoal, eles até torciam por mim, mas eles só diziam assim, vai, mistura de Zacarias com Mussum, Zacarias, mistura de Zacarias com Mussum. Aquilo me arrasava, né? Porque a gente, eu de adolescente, é muito tímida, eu tinha tanta vergonha daquilo, eu sofria tanto com aquilo, mas era inevitável. Então, essas coisas, às vezes, são muito perversas, né? Com a juventude, com os Não, adolescentes. são sim. Então, a gente cresceu forjada nessa exclusão social, essa exclusão racial, e aí a gente aprendeu a acolher. E é esse sentimento de acolhida, esse sentimento de luta, de perseverança, de resistência, e a gente quer continuar fazendo ele, lutando em defesa da população de um modo geral, de forma especial da população negra. Eu falo assim, se a gente chegar na Câmara de Vereador, a gente está lá para representar Rondonópolis, né? Quando você entra na Câmara de Vereadores, você População tem... em geral, né? Exatamente, você tem que ter em mente que você está lá para defender a população, criar projetos e melhorar a vida da população de modo geral. Agora, esse carinho com a população negra, ele sempre vai existir porque é o de onde eu venho, né? É a minha ancestralidade, é a minha história, e é um povo muito excluído, que a gente quer abrir um espaço de inclusão para essa população. Então, eu acho que essas são as minhas considerações finais. Eu te agradecer demais o espaço, deixar um abraço carinhoso para os internautas, para quem acompanha, dizer que a gente está sempre à disposição, independente da gente ir ocupar esse espaço na Câmara de Vereador ou não, a gente está na luta sempre, e não vai ser diferente mesmo depois das eleições. Vamos continuar lutando muito pelo bem-estar da população e, de forma especial, da população negra. Maravilha. Ontem foi aniversário do seu pai? Foi. Você viu o negão, meu negão lá? Porque... Aniversário Coisa de 83. linda. 83. Maravilha. Mas 83. Bia, pode voltar a falar, não tem problema. Mas eu queria só, assim, aproveitando essa inspiração, lembrar de duas coisas. Eu estava rindo aqui um pouco, né? Você falando dos apelidos, Zacarias, Mussum, não sei o quê. E eu lembro quando eu, na escola também, eu tinha todo o apelido relacionado a negro e coisa ruim, eu tinha, né? Então, assim, eu já fui chiclete de onça, que suco de fumo, semente de bucha, então já fui tudo quanto é coisa, né? E o interessante é que eu não apelava com ninguém, portanto é que esses apelidos nunca pegaram, né? Apesar de que doía, né? Ficava, pô, né? Rodapé de não sei o quê, aí vem todo esse tipo de coisa. Mas eu já adulto, agora já fiz 60 anos em junho, eu sofri duas situações aqui em Cuiabá que me deixou muito triste, muito magoado, né? E eu tirei de letra até para não ir para o confronto, porque a gente sabe que se a gente for para o confronto, a coisa fica pior, né? Estava fazendo a minha caminhada matinal e fui abordado por uma viatura policial, que os 4 policiais desceram com a mão na arma e me abordaram, assim, de uma forma... Fazendo caminhada, para você ter uma ideia, né? Como que é as coisas. Fazendo caminhada. Fazendo caminhada de uma forma agressiva, né? Agressiva, assim, você percebe. Aí eu olhei assim, e naquele segundo eu falei assim, não, eu não vou confrontar. Você não tem o direito de caminhar. Não tem o Não. direito de caminhar. Aí, não, o senhor e tal. Acabou, não, enfim, não vou alongar. A outra situação aconteceu anteontem, Luzia, foi engraçado. Por isso que eu estou rindo. Eu estava falando com o Carlão na entrevista que eu fiz ontem. Eu comecei a rir porque eu tenho que rir, porque assim, eu não quero mais chorar, eu quero rir, né? Aí eu fui renovar a minha carteira de habilitação e fui fazer a foto. E aí é interessante, eu fico observando muito, negro, pobre e velho, como que os atendentes que estão nos guichês, nos caixas, nos balcões, eles tratam mal. Tem desprezo por eles. Eles acham que eles têm um prazer, aquele micropoder, o nanopoder, e eles exercem aquele nanopoder de uma forma tão arrogante, tão estúpida.
E comigo aconteceu a mesma coisa. Próximo, você quer todos os documentos, senta de casa. Eu fiquei ouvindo semana aqui. Até que chegou o momento, hoje meu cabelo está um pouco penteadinho, porque eu tinha tomado banho antes de conversar com você. Então, e tal. Mas lá, 1h da tarde, eu fui atendido, quase 5, o cabelo já, você sabe, né? Já. Aí o carinha, o rapaz lá falou assim: senhor, arruma seu cabelo. Eu falei: arruma como? Arruma seu cabelo, tá muito mais. Não, meu cabelo é esse, cara. Tira essa foto. Esse é o meu cabelo. Aí veio a petulância, eu quero me dizer que eu tenho que arrumar meu cabelo. Já pensou, Carol? Você tá aí. Ô, João, eu já sofri, por causa de ter sofrido muito bullying na escola, eu tenho muita preocupação com as crianças da escola, né? E em Rondonópolis, o ano passado, eles foram fazer a campanha da Cidade Limpa, rapaz, e fazem uma campanha e colocam o Sujesmundo. Pega um trem lá da década da ditadura militar. Eu lembro daquela história. E aí pega o Sujesmundo e coloca, aí fala assim, aí pega um negrinho, né? O Sujesmundo é negro. Aí assim, eu sou porcão, não cuido da minha casa, da meu corpo, da minha escola, tá? Aí pega o branquinho, né? Aí o branquinho, eu sou limpinho, cuido da minha cidade, tá? Rapaz, e fizeram cartilhinha com isso e mandou para as escolas. Eu lembro que você... Aí eu fui para cima mesmo, porque os pais começam a me ligar, as crianças não querem mais ir para a escola, as crianças... Aí me volta lá na minha infância, quando eu sofria, a gente não tinha quem recorrer, não tinha ninguém que nos defendesse. A gente ia para porrada, ou então apanhava, então chorava, então ficava nos cantinhos da sala de aula, o professor não nos defendia, ninguém nos defendia, né? Aí eu vou mesmo, vou para cima mesmo, com uma galinha de pintinho brava, que assim, enfrentei prefeitura, enfrentei todo mundo, porque eu não aceito isso, sabe? Só se eu não tiver como fazer, mas se eu puder, eu vou defender, porque para criança isso é sofrimento. Para criança negra isso é sofrimento. Você associar isso, né, esse estereótipo negativo, né? Mas valeu! Olha, muito bom nossa conversa. Tem uma caneca dessa de presente para você, tá? Tá bom. Vou guardar uma para você. É Dão Negro? Dão Negro. Tem canequinha Dão Negro. Dão Negro, Pantanal, Rondonópolis é sensacional. Luzia, muito obrigado, viu, minha querida? Um grande abraço. Eu que agradeço, João. Sucesso aí na sua caminhada. Opa, ó. A convenção do PCdoB aí vai ser quando? A convenção sábado agora, amanhã. Amanhã, né? Já está garantida na lista, não? Eu acredito que sim. Tá bom. Eu estou lá na lista, né? Agora vamos ver na convenção amanhã. Mas eu acho que não vamos ter problema, não. Tá. Vamos passar. Valeu, sucesso aí. Viu? João, muito obrigada. Um grande abraço, viu? Tchau, tchau.